É um prazer muito grande estar com você no dia de hoje, como sempre acontece. E eu quero ler para nós, sem maiores perdas de tempo, um texto que está e faz parte da epístola do apóstolo Tiago. Tiago foi irmão de Jesus. Foi um dos filhos de Maria com José. Jesus era o primogênito. E o Evangelho de Mateus diz que José e Maria não tiveram relações sexuais enquanto ela não deu à luz ao seu filho primogênito, que era Jesus. Depois disso, eles tiveram uma vida normal e abençoada, como todo casal normal, abençoado e feliz na face da terra. É Tiago, o irmão de Jesus, quem escreve essa epístola. E olhem o que ele diz. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Quem pensa que é mestre, quem se faz de mestre, quem se faz passar por mestre, quem ensina a outros, abra o olho, porque Tiago diz, esses que se colocam como ensinadores dos outros, receberão muito maior juízo. Porque quem diz que sabe, fica muito mais responsabilizado pelo que afirma, do que aquele que simplesmente não sabe. Esse é um princípio do Evangelho. Ninguém é julgado pela luz que não teve, mas todos serão julgados pela luz que receberam. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, todos. Não há nenhum homem, por mais perfeito que seja, que não tropece em alguma coisa. Se alguém não tropeça no falar, na língua, no dizer, no expressar, esse é um homem perfeito, capaz de refrear também o seu corpo. E aqui é um princípio extraordinário, de que quem controla a língua, controla o resto. Quem refreia o impulso da língua, ganha poder para refrear qualquer outro impulso. Por quê? Porque não existe nada que nos venha de maneira mais impulsiva do que o falar. O tempo entre o processar do pensamento e o emitir dele, essa é uma viagem que só pode ser medida por categorias menores do que aquelas convencionais com as quais a gente mede o tempo. É uma coisa que cabe em milionésimo de segundos, essa viagem. E o apóstolo Tiago está dizendo, aquele cara que consegue controlar a viagem que vem da produção do pensamento à língua e que tem uma censura de sabedoria que diz, não, peraí, é para falar isso? O que isso vai gerar se eu disser? Que males isso vai produzir se eu abrir a boca aqui agora? Às vezes até de maneira inconsequente, não maldosa, mas não pensa o significado das suas palavras para o outro. E às vezes o outro vai ouvir aquilo que você disse que para você não significou nada como uma espada matando ele. Então, cuidado com o que você fala. E assim prossegue o texto. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Ele usa uma metáfora das mais básicas de animais. Se puser freio na boca do cavalo, você dirige e o leva para onde você quiser.
Aí ele diz: observar igualmente os navios enormes, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde quer que queira o impulso do timoneiro. E aí, ele está dizendo, com a língua é a mesma coisa. O navio é enorme, as tempestades em alto mar fabulosamente grandes. Mas um timoneiro, com o leme na mão, por menor que seja o leme, por maior que seja o navio, por maior que seja a tempestade, se o timoneiro segurar o leme, ele vai manter a direção. Por isso, o apóstolo Tiago prossegue: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Pela língua você vê qualquer idiota virar rei. Pela língua você vê qualquer estelionatário virar grande homem de negócio. Pela língua você vê qualquer marido se transformar em assassino falante da alma da esposa. Pela língua você vê mulheres se transformarem em víboras, falando com um veneno que deixa uma alma, na alma do companheiro, um absinto horroroso. Pela língua, está tudo bem em casa, tranquilo, todo mundo em paz, até que alguém resolve abrir a boca, retomar uma coisa lá do passado, que cai como uma bomba numa alma que naquele momento não estava conseguindo lidar com isso, nem preparada para tal. Ou então está tudo em paz, aí de repente num surto, num acesso de espontaneísmo seu, sem querer saber as consequências, você resolve fazer uma crítica sobre alguém, fazer uma avaliação, fazer uma piada, jogar uma coisa em cima, e a pessoa não está nem um pouco preparada ou não é do tipo. Aí um bolo começa a crescer ali dentro e as consequências vão ficando horrorosas. Porque o que se diz aqui é o seguinte: assim também a língua, pequeno órgão, capaz de se gabar de grandes coisas, mas vede o poder dela, como uma fagulha põe em chamas tão grande selva. Uma fagulhinha incendeia às vezes uma família inteira. Uma fagulha envenena um casamento. Uma fagulha acaba uma amizade. Uma fagulha jogada numa bebedeira, num surto, numa raiva, contamina às vezes uma floresta de relacionamentos, incendeia o que antes estava ali cheio de vida por causa da desgraça da língua. Ora, a língua é fogo, é fogo. Preste atenção nisto. A língua é fogo. Fique pensando nas desgraças que já lhe acometeram por causa da língua, ou da sua, ou a de outros. Fique imaginando o que se criou aí em volta de você por causa de uma fofoca. Quando você chegou, tinha um circo armado de maldades que você não sabia nem de onde vinham, por causa da língua. E pense em você mesmo. O que a sua língua tem feito, o seu falar, os seus impulsos no dizer, a sua incapacidade de se controlar, de se perguntar: essa pessoa está preparada para ouvir isso? Ou é só porque eu estou com uma vontade enorme de despejar alguma coisa para me aliviar? Vai ser um alívio para mim, mas para esse outro vai ser o quê? Às vezes para o outro é a morte dele. Para você pode não parecer nada. Mas meça não apenas a você próprio. Avalie o significado do que você diz no coração dos outros. Ou, mesmo que sendo verdade, avalie.
E se não for verdade, pelo amor de Deus, engula para sempre, para você não se tornar filho do inferno, pelo poder malévolo da língua. Porque a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Ela tem uma capacidade de fazer o que é igual, o que é justo, se transformar em iníquo, em perverso, em criar volumes de pesos inexistentes, é iníquo, não tem equidade, não tem igualdade. A língua tem um poder da desproporção em volumes acachapantes, esmagadores. A língua é mundo de iniquidades. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. E aqui, duas coisas são ditas. A primeira é que ela tem o poder de incendiar e destruir uma vida humana, uma carreira humana. A vidinha do cara, do nascimento em diante, toda tranquila, vivendo um dia depois do outro. Aí vem alguém com uma língua ferina, perversa, cheia de urdidura ou de inveja, e aí solta uma seta, bota uma pecha. É igual aquela história do Máriozinho Gomes e a cenoura do Daniel Filho. Eu fui amigo do Mário Gomes a vida inteira, na infância, da adolescência, juventude, e ele não gostava de cenoura. Mas a raiva lá do Daniel Filho criou uma cenoura para ele que o persegue até hoje. Isso é só um exemplo patético de mídia. E quantos outros? Prega, cola no cara, vira estigma, não sai mais. Às vezes ele tem que reaprender uma vida em cima de uma imagem que construíram para ele que não é a dele. E tem muita gente que sucumbe, morre. Por isso, aqui se diz duas coisas. Número um, é o que a sua língua pode fazer por um outro, destruindo a carreira da existência dele, mudando o curso da vida dele. Como também se diz, como ela é posta em chamas pelo inferno. Quando alguém libera o seu falar, o seu pensar e o seu expressar, e usa a língua como espada para ferir, pode ter certeza. Você está ganhando e usando um instrumento mais poderoso do que a bomba atômica. Porque nenhuma bomba atômica explode sozinha, exceto pelo poder das línguas. Língua dos políticos, língua dos acusados, dos acusadores, língua dos proponentes de guerra, língua dos que dizem precisamos nos defender da guerra. São ataques verbais que geram as guerras. Nunca o silêncio produziu uma guerra na humanidade. É a língua. São os estadistas, são os discursos, são as falas inflamadas, são os ódios contaminantes. Hitler é um poder extraordinário de como a língua pode botar uma nação inteira no inferno e o mundo inteiro no inferno. Pois todas as espécies de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. O homem doma todos os animais da criação. Hoje em dia a gente já doma bactérias. Já se está fazendo, transformando bactéria em máquina, em nanomáquina bacteriológica. A ciência de ponta domina tudo. Agora olha só o que se diz. A língua, porém,
nenhum dos homens é capaz de domar por inteiro. O homem mais reto, o homem mais limpo, mais santo, de mente mais simples, ainda assim, num dia ou noutro, com intensidades maiores ou menores, peca com a sua própria língua e produz mal com a sua língua, sem que o perceba muitas vezes. O pior de tudo são aqueles absolutamente intencionados nesse uso perverso da sua própria língua. A língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Aí vocês ficam brincando de brigar em casa, de discutir. Brigar vicia. Quando um casal se acostuma a brigar, é um inferno. Não tem droga mais desgraçada do que discussão. Não tem porre pior do que discussão. Às vezes, sinceramente, é melhor levar um soco no meio da cara do que ter que suportar horas e horas e horas e horas e dias de discussão. Que coisa horrorosa, que não resolve nada. Eu também nunca vi as discussões do ressentimento resolverem nada. Só vão acumulando mais acusações infundadas, acusações da raiva, acusações do momento, acusações da vingança, do ressentimento, que vai exacerbando coisas e jogando em cima do outro até criar um volume que não tem nenhuma correspondência com os fatos. Mas o fato novo agora é que eles estão debaixo dos escombros que eles mesmos erigiram com as pedras orais faladas que jogaram um sobre o outro. Desfazer esse nó, às vezes, é tarefa humanamente impossível. A maior parte dos casamentos não acaba por causa de traição. Acaba por causa da língua, da mágoa, do que foi se acumulando, do que foi sendo dito, das espadadas, das adagas voadoras jogadas um contra o outro, e todas envenenadas, e todas mortíferas. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Aleluia, Senhor. A mesma língua que cometeu uma desgraça vai para um lugar de culto e diz: aleluia, Senhor. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca, da minha, da sua, procede bênção e procede maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. É a sabedoria de Tiago, irmão de Jesus, dizendo: meus irmãos, não é conveniente que vocês usem a língua assim para a morte. Essa é a bomba. É com ela que o mundo vem sendo destruído. É pela língua que casamentos são acabados. É pela língua que pais instilam no coração dos filhos complexos horrorosos ou inseguranças. É pela língua que você semeia a vida ou que você semeia a morte. Este é um fato irretorquível da existência. Por isso Tiago diz com todo amor: meus irmãos, não convém que as coisas sejam assim. E ele prossegue: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso?
É claro que não. Quando a pessoa se acostuma a usar a língua para o mal, ela pode até continuar dizendo aleluia, glória a Deus, e usando a língua performaticamente quando interessa para abençoar as pessoas e para falar o que ela acha que seja bom. Mas uma vez que você se vicie no uso perverso e venenoso da língua, isso se instala em você como um programa. E o seu reflexo natural vai ser sempre usar a sua língua como espada, até quando você não queira. Por isso, do mesmo lugar, não vai ficar jorrando o que é doce nem o que é amargoso. Pode começar assim, na performaticidade, mas depois o que é amargoso vai contaminar a fonte para sempre. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Se a sua alma ficou assim, agora é hora de pedir a Deus a misericórdia, de tirar o veneno da gente. Porque o livro de Provérbios, aqui no Velho Testamento, nos diz que o outro lado da língua é medicina. A língua usada para o bem, a língua usada com graça, com amor, com misericórdia, com prudência, com sabedoria, às vezes com silêncio, se contendo. Ela é medicina para o nosso corpo, é medicina quando a gente fala o bem para a alma dos outros. Essa é a salvação da língua, é se converter à bondade do falar. Mas, meu querido, minha querida, isso implica treino, treino e treino, porque as nossas sinapses neurais estão todas viciadas numa língua impulsiva, irreflexiva, venenosa, que só vai pensar no que disse quando pensa, depois que a mordida já foi dada, depois que o paciente já está procurando o soro antiofídico humano e não inventaram ainda essa vacina. Senhor Jesus, eu quero orar agora por todos nós que temos feito mal com a língua. Nós temos feito mal com a língua e temos feito mal a muita gente com a nossa língua. A gente que se gaba de que não tem arma em casa e não sabe que possui a pior de todas entre os dentes. A gente fica achando que o mal do mundo são as bombas. E a gente não sabe que o mundo está na iminência da bomba por causa da espada venenosa das línguas. Pelo amor do teu nome, nos salva de usarmos a nossa língua em conluio com o inferno, destruindo gente em todo lugar, a mulher, o marido, os filhos, os pais, a casa, a vida e o mundo. Controla a nossa língua para que ela não seja o diabo solto na nossa boca. É o que eu te peço por mim e por todos aqueles que me estão vendo agora em qualquer lugar. Rogando que essa palavra do Evangelho, essa palavra da sabedoria eterna, essa palavra da vida tenha penetrado o coração de todos nós, para o bem, em nome de Jesus. Amém. E eu quero aqui, antes de terminar esse nosso momento gostoso, dizer ao pessoal que me assiste aqui em Brasília, que eu aguardo vocês todos os domingos no Teatro La Salle, na 906 Sul, às 18 horas, todos os domingos. E também quero pedir a você que leia o meu site, o www.caiofabio.net, e faça isso de todo o seu coração, que será um grande bem para a sua vida. E eu e você, que aprendamos a submeter as nossas línguas ao Evangelho, para que a nossa língua não se transforme, de fato,
num instrumento de morte e não de vida. Pense nisso e viva bem. Eu encontro você por aí, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Uma música para nós.